Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Ézio, nosso intérprete, bem-vindo, Ézio. E nós vamos conversar sobre as diferentes formas de governo nas cidades e estados da Grécia, né? Essa civilização grega, lembre-se, né, que a gente diz, quando a gente fala sobre a Grécia Antiga, civilização grega e não necessariamente um império grego, devido principalmente a esse conceito de cidades-estados, né? Embora estivessem no mesmo espaço geográfico, embora tivessem uma cultura, uma religião em comum, cada cidade tinha uma forma de governo diferente, suas leis diferentes e até mesmo vocação diferente, como era o caso de Esparta e Atenas. Vale ressaltar também que quando a gente fala sobre a Grécia Antiga, nós não estamos falando do território grego como ele é hoje, pessoal. Quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente pegava desde áreas ali, né, do litoral da Península Ibérica, na Espanha, sul da França, passando pela Península Grega, chegando até a Ásia e o norte da África, né? Essas áreas litorâneas do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, elas compunham a civilização grega. Bem diferente da Grécia, né? Da geografia da Grécia dos dias de hoje. São dois conceitos importantes, né? De cidade-estado e essa composição geográfica da civilização grega. Dito isso, convido você a ver aqui os objetivos, né? Compreender o conceito de polis, então precisamos compreender esse conceito, conhecer as formas de organização política no mundo grego e comparar a organização política das cidades de Atenas e Esparta, as duas cidades que se destacam nesse processo, né, nessa civilização grega, não é mesmo? Olha só, pessoal, a palavra democracia e política estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Nós somos um país democrático, nós conquistamos a nossa democracia e a política também está presente no nosso dia a dia. Nós somos seres políticos, como diz a filosofia grega, não é mesmo? Então são dois termos presentes recorrentes. Você sabe dizer o que ela significa? Você sabia que elas têm origem na Grécia Antiga? Naquela região não existiam países como hoje, né? Os seus limites, né? Pegue depois o mapa da Europa, vejam ali os limites territoriais da Península dos Balcãs, da Europa Ocidental, do leste europeu, para a gente entender esses limites, que não existiam esses países no tempo da Grécia Antiga, como eles estão representados hoje, né? Naquela região, como não existiam esses países, existiam as cidades-estados autônomas, as chamadas polis, que compartilhavam elementos culturais em comum, né? Então, as cidades-estados, as polis. Polis significa cidade, né? Muito comum no nome de alguns municípios paranaenses, como Borrasópolis, Carlópolis, né? E tantos outros municípios do Paraná e do Brasil que levam polis no nome, né? Então é uma palavra que deu origem ao conceito de política também, né? É um conjunto de ideias, normas e práticas que orientam a coletividade. E as cidades-estados gregas, quando a gente fala cidade-estado, ela era composta basicamente de três elementos. Uma terra agrícola, onde os camponeses cultivavam essas terras, o núcleo urbano, que incluía templos, a praça do mercado, as oficinas dos artesãos e os pequenos comércios, e uma acrópole, uma cidade alta, não é? O local mais alto, onde servia de cidadela e onde eventualmente se erguiam templos e palácios na Acrópole. Quando a gente fala em Acrópole, eu tenho certeza que vem à mente a cidade de Atenas e a sua Acrópole, não é mesmo? E olha aqui, né, pessoal, vejam, né, aqui a península onde a gente tem a Grécia hoje em dia, aqui, né, a região já indo para a Ásia, e o surgimento dessas cidades, estados, dessas polis, dentro dessa civilização grega, né? E elas foram surgindo com o passar do tempo. Várias polis, várias cidades-estados, várias organizações. Então, olha só, a cidade-estado de Atenas foi erguida pelos jônios,
por volta do século X a.C., né? Jônios, um dos povos que contribuíram com a formação da civilização grega. Inicialmente era uma monarquia, forma de governo, monarquia, ou seja, governada por um rei e auxiliados pela aristocracia, geralmente proprietários de terra. Com o passar do tempo, o rei foi perdendo o poder e a aristocracia, os eupátridas, né? Gravem esse nome, que significava os bem-nascidos, assumiu o governo da cidade. Em Atenas, naquele tempo, né, apenas cargos públicos poderiam ser, né, ocupados pelos eupátridas. E a minoria tinha acesso ao poder, né? Então ali essa divisão social, essa exclusão social que existia na cidade-estado de Atenas, não é mesmo? E olha aqui, pessoal, Atenas ali na região e aqui o porto do Pirineu, um importante porto, né? Veja que a cidade de Atenas, ela está localizada geograficamente mais dentro do território. E aqui o porto de Pireu, né? E aqui as muralhas que protegiam esse caminho entre a cidade de Atenas e o porto de Pireus. Então, assim, a navegabilidade, o domínio sobre esses portos era importante para o desenvolvimento, né, a consolidação e a manutenção dessas cidades-estados, que constantemente entravam em conflitos, né, por questões geopolíticas. Lembram, né, que na geopolítica espaço é poder. Então nós vamos ter, olha essas muralhas conhecidas, né? Aqui a longa muralha norte, aqui a longa muralha sul, entre a cidade de Atenas e o porto de Pireus, né, garantindo aí o comércio, a navegabilidade para essa cidade-estado. Então, insatisfeito com essas condições, comerciantes, artesãos e soldados passaram a exigir uma participação política, porque somente os eupátridas, a aristocracia, os proprietários de terra poderiam ter essa participação política, né? Então eles defendiam aí essa redistribuição de terras, o acesso ao poder e o fim da escravidão por dívidas, muito comum na civilização grega, né? Ali por volta, né, do ano de 560, Pisístrato tomou o poder à força e exerceu uma nova forma de governo, a tirania, quando o poder é tomado à força, na ilegalidade. Governou a favor dos mais pobres, mas sem respeitar as leis, e vai usar a violência contra os seus adversários políticos, né? Então vejam aí duas formas de governo, né? A monarquia, daí agora nós temos a tirania. Surgimento da democracia. Devido a essa instabilidade política, essas revoltas, né, levou que alguns legisladores promovessem, né, reforma das leis. Entre eles a gente pode citar Clístenes, né, por volta do ano de 570 a.C., que realizou uma reforma política que dividiu a cidade em unidades administrativas, chamadas de demos. Outra palavra que a gente encontra na língua portuguesa, demografia, né, democracia. Então essas unidades chamadas de demos. Com as reformas legislativas, os cidadãos passaram a participar da escolha de governante de cada demo. Olha aí o conceito de democracia, essa ideia que a vontade emana do povo, não é? E a se manifestar, esses cidadãos poderiam se manifestar livremente na Assembleia que governou Atenas. É claro, pessoal, que vai haver um processo de exclusão social e a gente vai precisar entender e estudar qual é o conceito de cidadão que nós vamos ter na cidade de Atenas, beleza? E aqui, ó, a democracia ateniense ela era direta. O que isso significa? Todos os cidadãos poderiam participar da Assembleia do Povo, a Eclésia. Precisamos entender quem eram considerados os cidadãos, que tomavam as decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública, na Ágora. E a pergunta, quem eram os cidadãos? Apenas homens livres atenienses eram considerados cidadãos. Daí nós temos as questões de gênero. As mulheres eram excluídas, assim como os estrangeiros e os escravizados. De um total de cerca de 400 mil pessoas que viviam em Atenas, apenas 40 mil, ou seja,
10% eram considerados como cidadãos. E aí a gente tem essa exclusão, né, da questão de gênero, a exclusão dos escravos, a xenofobia, porque os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Questão importante aí para a gente discutir na área de ciências humanas, com a filosofia, a sociologia, a geografia, discutir a xenofobia, a exclusão do papel da mulher na sociedade de hoje e esse processo que ainda insiste em existir, que é o processo de escravização. Dito isso, convido vocês a fazerem uma atividade. Olha só, os gregos, em especial os atenienses, desenvolveram uma nova técnica de decoração em cerâmica, em que as figuras são formadas pela cor natural da terracota sobre um fundo negro. Aqui nós temos uma dessas figuras, né? Então analise uma dessas cerâmicas e responda. Que atitude representada revela a submissão de um homem ao outro? Qual a relação entre o escravagismo grego e essa submissão? Responda a atividade e a gente já volta com a correção. Pessoal, vamos então corrigir a atividade, né? Que atitude representa, né? Representada revela essa submissão de um homem ao outro. Qual a relação entre escravagismo grego e essa submissão, né? A partir aí da análise dessa ânfora, dessa cerâmica, né? Olha só, a representação ela indica um escravo e seu senhor. O homem que se curva corresponde ao escravo, né, quando ele faz essa curvatura, e o outro, em um patamar mais elevado, o seu senhor. A imagem, ela ilustra um aspecto da hierarquia social grega, na qual os escravos ocupavam um lugar inferior aos seus senhores, infelizmente, né, pessoal? E aqui a cidade de Esparta, que teve uma trajetória diferente da cidade de Atenas, em vários aspectos, né? Atenas teve uma história ligada ali pela sua proximidade ao mar, ao desenvolvimento da filosofia, de alguns conceitos como a democracia. Agora, Esparta, ela foi fundada em uma planície rodeada de montanhas, né? A planície de Lacônia, que mais parecia um acampamento militar. Aliás, essa é uma das principais características da cidade-estado de Esparta, né? O seu processo de militarização e o seu excelente exército, né? Talvez aí conhecido, né, os 300 liderados por Leônidas, um espartano que vai então formar um dos maiores e melhores exércitos conhecidos na história da antiguidade. E olha só, ela foi fundada pelos dórios, a cidade de Esparta, por volta do século IX. Atenas foi fundada
fundada no século X, né? E aos poucos os espartanos foram conquistando a vizinha Messênia e submetendo a maioria dos seus habitantes, né? Então aqui a cidade de Esparta, veja ali na planície, né, chamada de Lacônia, e aqui do lado Messênia, que os espartanos vão conquistar aí ao longo do tempo. E olha só, o governo de Esparta também era diferente do governo de Atenas. E aí eu volto naquela ideia de cidade-estado, né? Mesmo contexto geográfico, tem uma história em comum, o mesmo idioma, mas vejam, tem vocação diferente, né? Enquanto Atenas, ligada aí à questão cultural, filosofia, Esparta ao militarismo, tem governos diferentes, tem organização da sociedade diferente. O governo em Esparta era uma oligarquia, governo de poucos. Nós vimos que em Atenas nós tínhamos uma monarquia e depois uma tirania até chegar à construção de um conceito de democracia. Parte do poder pertencia a um grupo de 30 anciãos, os gerontes, com mais de 60 anos e com poder vitalício, né? Do qual faziam parte 2 reis. Então, uma diarquia, né? Uma monarquia eu tenho um rei, numa diarquia eu tenho 2 reis, que propunham leis, julgavam causas, né? E decidiam pela guerra ou pela paz. E ali, né, Leônidas, um dos principais reis espartanos, que liderou o seu exército, conhecido como 300, né? Os 300 de Leônidas. População, né, de Esparta. A maior parte da população era composta dos zilotas, né, os trabalhadores cedidos pelo Estado para trabalhar nas terras dos espartanos. E os zilotas não tinham direitos políticos, né? Comumente se revoltavam contra os considerados cidadãos espartanos. Então vejam que esse processo de exclusão social que tinha em Atenas, tem em Esparta e que infelizmente muitas vezes nós encontramos em várias sociedades no nosso dia a dia, não é mesmo, pessoal? Então aqui, ó, o papel desempenhado por homens e mulheres na sociedade ateniense e espartana tinha sua especificidade. Em Esparta, as mulheres recebiam uma rigorosa educação física e psicológica. Além disso, elas participavam das reuniões públicas, disputavam competições esportivas e administravam patrimônio familiar. Em contrapartida, a cultura ateniense restringia suas mulheres ao mundo doméstico. Então é interessante a gente perceber, Esparta, né, tinha todo um processo de militarização e ficou conhecida por isso, porém garantiam às mulheres uma participação na vida pública, na vida política. Já com relação a Atenas, que trabalhava a questão da democracia, da filosofia, da cultura, a mulher, deveria ser um ser doméstico, né? Então, para que a gente possa fazer essa comparação também nos aspectos de gênero entre Esparta e Atenas. Será que hoje em dia, pensando na questão social, na questão filosófica, histórica, homens e mulheres possuem essa igualdade de gênero na sociedade? Reflitam sobre isso, converse com o seu professor de sociologia, de filosofia, procurem reportagens que possam suscitar essa discussão em sala de aula. Pessoal, e aqui uma atividade, né? Diferencia Esparta de Atenas quanto à política, à atividade econômica e à educação. E a gente já volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Diferencia Esparta de Atenas quanto à política, atividade econômica e à educação. Acompanhe aqui comigo a correção, né? Esparta, uma educação rígida e militarizada, a forma do governo era a oligarquia, possuía terras para a prática de agricultura, se formou ali na planície da região da Lacônia. A principal atividade dos espartanos era a guerra, e desde a infância, espartanos eram treinados para a guerra, aprendiam técnicas de combate e vivia em permanente mobilização militar. Já na cidade de Atenas, regime político democrático, com aquelas questões da exclusão de quem não era considerado cidadão, economia baseada no comércio marítimo e a educação voltada para a formação integral do indivíduo, o que levou ao desenvolvimento das artes e do pensamento humano. Então são duas cidades-estado, duas das principais cidades-estados da civilização grega, cada qual com as suas características e as suas individualidades. E aí o conceito, de cidade-estado. Mesmo idioma, mesmo período de formação, mesmo espaço geográfico, mas com leis, com características, com formas de governo distintas, não é mesmo? Galera, nós estudamos o conceito de polis nessa aula para a Grécia Antiga, como que elas se organizavam, essas cidades-estados. Assim como nós estudamos as características de Atenas, as características de Esparta, a organização política de Atenas, a monarquia, a tirania, até chegar à democracia, e já Esparta, desde a sua origem nas planícies da região da Lacônia, a sua forma de governo, essa diarquia oligárquica, e a sua vocação militar, uma cidade militarizada. Aqui estão as nossas referências de aula. Fiquem bem, se cuidem. Ézion, muito obrigado, nosso intérprete, e até a próxima. Tchau, tchau.